sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo, te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri o teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Mensagem dessa noite tem a ver com missão transcultural.
Estamos falando de revolução. Durante a semana eu procurei dar exemplos de situações de guerras, de revoltas, de protestos. E fronteira inimiga, evidentemente, é uma situação em que soldados devem ir à frente, devem enfrentar o inimigo, devem conquistar um campo, um território. Na Segunda Guerra Mundial, talvez o momento mais surpreendente da Segunda Guerra Mundial fosse o tão conhecido dia D. O dia em que o exército americano invadiu a costa da Normandia numa operação extraordinária de ter que tomar um território. Aqueles que assistiram o filme Resgate do Soldado Ryan têm alguma noção do que eu estou falando. A verdade é que numa guerra você tem que avançar, você tem que tomar territórios, você tem que ir de frente ao inimigo. Não é uma batalha que cada um trava à distância, mas temos que encarar o inimigo de frente. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre como nós encaramos o inimigo de frente na missão que Deus nos concedeu. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Quem precisar de Bíblia, levante a sua mão. O pastor Breno irá levar até você. Apocalipse, capítulo 14. Aqui também. 14, verso 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vai lá no finalzinho que você logo vai encontrar. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Na versão viva, o texto diz assim: Então vi outro anjo voando pelos céus, levando o evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O livro de Apocalipse é um livro que para muitos é misterioso, mas é um livro que nesse texto revela uma missão extraordinária de pregar o evangelho a todo mundo, a toda tribo, a toda nação. Cristo, quando esteve aqui, deu essa missão aos discípulos. Mas é curioso nós repararmos que no livro de Atos, os discípulos não saíam de Jerusalém. Ali no começo do livro, você vai perceber que os discípulos permaneceram em Jerusalém e não saíram aos confins da terra. O que teve a acontecer para os discípulos saírem dali? Como sempre, né? Deus precisa cutucar o ser humano para fazer o que a gente precisa, né? Deus teve que permitir uma perseguição. Ali, como representante dessa perseguição, Estevão, que foi assassinado. E somente depois dessa perseguição, e eu vou acabar caindo nesse negócio aqui, é que os discípulos saíram. E nós temos exemplos extraordinários de homens que pregaram esse evangelho a todos os lugares. E um deles é Paulo. Porém, o tempo se passou e ainda estamos aqui hoje com essa missão. Eu pergunto para você, estava mais fácil pregar o evangelho para toda a nação há 50 anos atrás ou hoje? Hoje? Depende. Quero ver isso com vocês. Mas antes eu quero contar a história de um garoto. Quero pedir para ela colocar o slide para mim. Esse rapaz simpático aí, do meu lado, se chama Mamadou. Mamadou é um nome comum para os muçulmanos do continente africano. Mamadou, ele é engraxate, de sapato. Conheci ele em Bissau. Todas as vezes que eu saía da minha casa,
Lá vinha o Mamadou gritando: brasileiro, 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 e chacoalhava os braços assim. Eu falei: lá vem o Mamadou querendo engraxar o meu sapato. Ele queria engraxar o meu sapato todos os dias. Ainda bem que é barato. Todos os dias ele vinha: brasileiro. E ele fala um português assim, não fala muito português, mas quando fala ainda com dificuldade. E ele, para me convencer a engraxar o sapato, ele dizia assim: sapato Suso, Suso, Suso. Não, o sapato tá bonito. Não, Suso, Suso. E ele queria porque queria engraxar. E eu tinha que deixar ele engraxar, mesmo porque é um menino que tem muita força de vontade e determinação. Possivelmente eu nunca vi esse menino usar mais do que 3 camisetas. E possivelmente isso era isso que ele tinha. Sempre ele estava com a mesma roupa, praticamente. E eu perguntava para ele: o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, não, eu guardo esse dinheiro, porque daí eu quero montar um mercado, e daí eu vou ganhar dinheiro. Ah, muito esforçado ele. E um dia eu perguntei assim para ele: você conhece Jesus? Ele olhou assim com a cara para mim de quem diz assim: é de comer? Não, Jesus. Imagina agora uma pessoa que estudou 4 anos teologia, né? Você vai dizer: vou explicar o que é Jesus para esse menino. Jesus, o Filho de Deus, Jesus do cristianismo, veio no mundo, morreu pela gente. O Mamadou não tinha a mínima ideia de quem era Jesus. A história do Mamadou não é a única. O mundo hoje, nós pensamos que como nascemos num país cristão, não, todo mundo sabe quem é Jesus. Não se engane. Há milhões, para não dizer bilhões de pessoas que não sabem quem é Jesus. Não tem a mínima ideia. Quero trazer alguns dados para vocês. Próximo slide. Esse daqui é o que nós chamamos de janela 1040. Janela 1040 é uma região geográfica, como vocês estão vendo, que vai do norte da África, pega um pouco ali pega a região ali dos Emirados Árabes e toda aquela região ali da Ásia. Na verdade, ela se concentra ali até naquelas ilhas embaixo ali, ainda fazem parte da janela 1040. Nessa região aí do mundo, só para vocês terem uma ideia, mora quase 2/3 da população mundial. São 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que moram nessa região. Essa região é a região menos alcançada pelo Evangelho. Aí a predominância de religião é a religião islâmica, hinduísmo, budismo, e milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas nessa região, não tem a mínima ideia de quem seja Jesus. Da mesma maneira, com o Mamadou, não tem ideia disso. Esse é o grande desafio da pregação do Evangelho hoje. Se você quer saber qual é o desafio de pregação do Evangelho hoje, janela 1040. Por quê? Pode passar mais um slide. Isso aqui é só uma representação aí das pessoas que vivem nesse lugar. Pessoas diferentes da gente, costumes, hábitos, mas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Pode passar. Essa região é muito difícil, infelizmente não dá para enxergar certinho ali. Essa aqui é uma classificação de países que sofrem perseguição. Países em que o cristianismo é muito difícil de entrar. E esses 50 países aí nessa classificação fazem parte da janela 1040. Só para vocês terem uma ideia, a maioria desses países aí, cristãos são mortos semanalmente. Pode passar mais um slide? Como não dava para enxergar naquele slide anterior, e aquele slide anterior vocês vão receber na saída, tá? O propósito é que vocês orem por esses países.
Os 10 primeiros colocados são esses aí, ó, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Malvinas, Mali, Irã, Iêmen e Eritreia. Quando eu estava em Guiné-Bissau, eu ouvi vários relatos de massacres de cristãos. Evidentemente que os cristãos não são somente vítimas nessa história. Infelizmente, por exemplo, na Nigéria, a Nigéria é um país totalmente dividido entre cristãos e muçulmanos, e os cristãos, infelizmente, lá também matam os muçulmanos. Mas principalmente na região norte da Nigéria, eu já ouvi histórias de igrejas serem fechadas, trancadas, com cristãos lá dentro, e ser ateado fogo ali, e todos morrem queimados. Sabe, estamos falando de países aqui que você ousar e falar o nome de Jesus para alguém é passível de morte. Eu me lembro de uma história que aconteceu no Sudão. O Sudão faz parte dos 50 países, se eu não me engano, o 12º país mais difícil, que os cristãos mais sofrem perseguição. E o missionário no Sudão, bem, pastor, como que o missionário trabalha no Sudão? Ele trabalha escondido, ele tem uma profissão normal, mas só que ele anda pela cidade durante o dia, capta alguma história, alguma imagem, ele pega um carro, vai para o meio do mato, lá ele tem um aparelho que funciona em comunicação via satélite, e ele ali grava um programa de rádio, conforme a situação que ele enxergou ali no dia a dia. Ele envia esse programa de rádio, ou a fala dele, para um outro país em que há liberdade religiosa. Nesse outro país eles editam a fala dele, fazem um programa propriamente dito, e retransmite essa mensagem para o Sudão, pela rádio. Mas só que se esse missionário for pego no meio do mato, com equipamento de transmissão via satélite, tudo, na certa, ele vai ser morto. E dessa maneira o evangelho chega pela rádio no Sudão. Gente, há muitos desafios, tá? Eu já disse aqui para vocês, são quase 2/3 da população mundial que vive nessa situação. Mas ainda temos, esses desafios não bastam, temos outros. Pode passar. Nós hoje vivemos num momento em que os países que eram cristãos, o cristianismo já não tem mais relevância. Na Europa acontece um fenômeno incrível, talvez lá naquela imagem vocês consigam enxergar melhor. Aquilo ali era uma igreja. Na verdade, o prédio é uma igreja. Mas só que o cristianismo perdeu tanta relevância que morreu a igreja, ou seja, as pessoas deixaram de ir. Aí, o que vamos fazer com o prédio da igreja? Vamos fazer um bar. E ali está um bar, em Amsterdã, dentro de uma igreja. Próxima imagem. Liverpool. Uma igreja também que morreu. Isso aí é uma danceteria agora. Mais a próxima imagem. Dublin, na Irlanda. Esta igreja também, não há pessoas, não há membros. Vamos fazer um bar. Vocês sabem que na Irlanda é famoso por cerveja, né? E recentemente eu ouvi que esta igreja aí, olha que coincidência, é a igreja em que casou o homem que criou a marca de cerveja Guinness. E casou nessa igreja e hoje já não é mais uma igreja, é um bar que vende o quê? Cerveja Guinness. A realidade é que a Europa hoje é um campo missionário. Mas eles já ouviram falar de Jesus? Já, mas para eles, isso tanto faz como tanto fez, ninguém se importa. A dificuldade hoje é como tornar o cristianismo relevante para essas pessoas, para esses países. E aí está mais uma grande necessidade. Eu me lembro que numa das vezes que eu estive com a minha esposa em Lisboa, nós fomos visitar uma igreja adventista. 90%
dos membros da igreja que estavam naquele culto, idosos. Não tenho nada contra os idosos, pela mãe do guarda. Eu amo vocês. A única questão é que se você não tem jovens, se você não tem pessoas mais novas, a tendência da igreja é o quê? É acabar. Se você para ter uma igreja firme, você precisa renovar essa igreja. Uma igreja fria, eu e minha esposa entramos e saímos, ninguém nos perguntou se a gente era dali, se estava viajando, nada. Uma igreja extremamente tradicional, com as suas músicas. Eu não estou dizendo que o tradicional é errado, nada disso. Só estou dizendo que aquela igreja hoje não causa nenhum impacto para aquela sociedade. Nenhum impacto. Bem, eu quero falar um pouquinho para vocês, depois de eu ter dito isso. Se você fizer o cálculo aí, eu estou dizendo para você de mais de 2/3 da população mundial que precisa de missionários. Janela 1040, de pessoas que não reconhecem o cristianismo, e Europa, outros países, Austrália, Nova Zelândia, também os Estados Unidos em alguns aspectos, que precisam ter uma renovação do cristianismo para que a fé ali permaneça em pé. Mas eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha experiência. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é aquele país pequenininho ali, ó. Não é o círculo grande, não. É aquele pingo no meio do círculo. 1,5 milhão de pessoas. 52% da população é muçulmana. 35% animista. O que é o animismo? São adoradores de espíritos. Espíritos que se revelam de diversas maneiras. Espíritos podem se revelar através da natureza. E um dos grandes espíritos ali é Irã, que como o pastor Breno já deve ter falado, é o próprio Satanás. Por que você está dizendo isso, pastor, que é o próprio Satanás? Simples. Eu estava andando num bairro e de repente eu vi uma imagem de uma árvore, uma serpente enrolada naquela árvore e um casal na frente dessa serpente. E eu achei curioso, porque isso é Gênesis. E eu pensei comigo, essa imagem aqui, amigo, o que é? Não, essa é uma imagem animista. Como assim uma imagem animista? Aquela serpente, está vendo? Então, aquele ali é Irã. É Irã que as pessoas adoram em Guiné-Bissau. Não adoram no sentido de orar, mas no sentido de oferecer algumas coisas. Morrem de medo de Irã. Qualquer coisa, Irã vai tacar fogo na sua casa, vai te matar, vai fazer um monte de coisa, vai estar com terror nas pessoas. Eu costumo chamar que é a religião do medo. As pessoas vivem o tempo todo com medo. Mas a gente foi lá, nós fomos para Guiné-Bissau no ano de 2011. Pode passar a próxima imagem. Eu poderia mostrar muita coisa triste para vocês de Guiné-Bissau. Hoje, Guiné-Bissau é o país que está na 12ª colocação de pior IDH do mundo. Pior IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que avalia saúde, educação, tal. É o 12º pior. Poderia falar muita coisa ruim, negativa de Guiné-Bissau, mas eu quero falar coisas no sentido positivo. A partir do nosso trabalho, quando eu digo a partir do nosso trabalho, é porque eu, a minha esposa, o pastor Rodrigo e a Gabriela fomos os primeiros voluntários, porque já tiveram missionários brasileiros lá antes. Mas voluntários, nós somos os primeiros a ficar lá um período mais significativo. E a partir desse trabalho, depois que nós voltamos, o pastor Rodrigo já voltou também, começou a dar um trabalho mais especial para Guiné-Bissau. Uma grande necessidade de Guiné-Bissau é a falta de igreja, estrutura. Não tem estrutura. Então agora, isso aqui são imagens que eu estou mostrando para vocês que aconteceram nos últimos 20 dias. Durante essa semana estava acontecendo essas coisas aqui. Eles compraram um terreno, pode passar. Começaram a construir, pode passar a última. E há 2 dias atrás essa igreja está assim. Essa construção durou 25 dias.
Sabe como? Pode passar. Aquela máquina verde foi comprada aqui no Brasil. Doadores brasileiros doaram essas máquinas, foram levadas lá para a Guiné-Bissau, e através dessa máquina você faz tijolos. Então são os guineenses aí, os nossos amigos guineenses fazendo, pode passar, fazendo os tijolos, colocando ali para secar, e com esses tijolos que são feitos, foram feitas as igrejas ali, por isso que é tão prático assim, é bem rápido. Pode passar. Esse é o grupo de brasileiros voluntários que estão, quer dizer, acho que já saíram de lá, estão em trâmite aí para voltar para o Brasil, mas que foram eles agora que construíram aquela igreja junto com os guineenses. Pode passar. Esse casal aqui é o Vânios e a esposa dele, esqueci o nome, Beth. É Ricardo, né? O Ricardo falou porque o Ricardo é primo do Vânios. O Vânios foi para lá no começo do ano. Ele é estudante de teologia, vai ficar até dezembro lá. Pode passar. Essa foi a escola que eu mostrei aqui durante a semana para vocês, numa cidade muito, mas muito muçulmana, assim, 90% da população é muçulmana. E aqui são crianças muçulmanas aprendendo sobre Jesus, orando a Jesus, cantando hinos, e tudo isso só é possível através de dinheiro e voluntariado, evidente. Pode passar. Aqui no Brasil, eu não posso batizar porque eu não sou ordenado. A gente se forma, trabalha uns 4, 5 anos, daí nós somos ordenados, só depois a gente pode casar, fazer casamento, fazer batismo. Mas lá em Guiné-Bissau eles me deram um voto especial e eu pude fazer um batismo na cidade de Gabu. Quando nós chegamos nesse local aí, as mulheres estavam lavando roupa. Tivemos que esperar as mulheres saírem ali daquele momento para a gente poder batizar e sair. Nesse dia foi batizado 3 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no dia desse batismo, nós andamos... Foi assim, nós estávamos na escola, naquela escola que eu mostrei as crianças orando. E eu perguntei assim para eles, onde fica o lugar que a gente vai fazer batismo? Eles falaram assim para mim, pastor, é perto, é uns 5 minutos, no máximo 10. Que nem mineiro, né? É ali, ó. Ali, né? Tá bom, esse tempo, beleza. Começamos a andar, deu 5 minutos, deu 10, deu 15, deu 20, deu 25, deu 30, deu 40, deu 45. Nós chegamos com 50 minutos de caminhada. Mas sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foram 50 minutos de caminhada e louvor. Nos 50 minutos eles não pararam de cantar. Incrível, incrível. Esse é um povo que quando se converte, se livra das superstições, entregam realmente a vida a Deus e se dedicam muito. A verdade, meu querido amigo, é que eu mostrei isso aqui para vocês e praticamente isso aqui está sendo mais uma palestra, porque eu queria mostrar para vocês qual é o tamanho do desafio que a gente tem hoje. É muito grande, muito grande. E eu digo para você que o desafio hoje é ainda maior. Mas só que para Deus realizar essa missão, como eu tenho falado durante a semana, Ele precisa de mim e de você. Para realizar essa missão, Ele está esperando que você, aí, se levante e diga, eu vou ajudar nisso aqui. Eu vou se envolver de alguma maneira. Porque o texto que nós lemos de Apocalipse é que a mensagem deve ser pregada para toda língua, tribo e nação. E eu e você que precisamos falar assim, não, espera aí, essa é a minha responsabilidade. Eu preciso assumir isso de alguma maneira. Eu vi a história de um casal americano. Pode colocar a última imagem.
esse menininho é fruto desse relacionamento. Um casal de americanos adventistas do sétimo dia que estavam trabalhando na cidade de Níger, no hospital adventista de lá. O Níger faz parte de um daqueles 50 países que sofrem perseguição. Ali não pode haver igreja, só pode haver escolas, hospitais. Esse casal se dispôs a ir a Níger. Durante muito tempo, eles desejaram ter um filho. E por um milagre de Deus, foi ali naquele país que ela engravidou. Foi uma maravilha quando ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Imagine a alegria de quem quer tanto um filho e descobre que vai vir dois. Eles nasceram bonitos, saudáveis. Mas essa foto foi tirada quando essa criança pegou malária. Malária é comum lá, muito comum. Graças a Deus nós não pegamos, mas é muito comum. Ele ficou semanas doente. Eles pediram muita oração. Os dois pais, os dois eram médicos, fizeram de tudo para salvar essa criança. Mas esse garotinho, ele não resistiu. Eu fico me perguntando, quem é o maluco que resolve sair do seu país, do seu conforto, da sua vida, para ir para um país sem estrutura física nenhuma e ser capaz de perder o próprio filho para falar do amor de Deus de pessoas que talvez nunca ouviriam? Eu sei quem são esses malucos. Esses malucos são aqueles que um dia aceitaram Jesus. E quando aceitaram Jesus, viram que a única causa merecedora de entregar a vida é na obra de Cristo Jesus. Pessoas que aprenderam a andar com Jesus. Pessoas que aprenderam a viver como Jesus viveu. Porque se Ele deu a vida para nos salvar, nós, como discípulos dele, temos que estar dispostos a fazer a mesma coisa. Eu não sei como é a sua vida, se é confortável, se você está bem onde está, quem sabe numa zona de conforto assim, maravilhosa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus não te chamou para viver para si. Eu quero dizer que nessa vida não compensa você viver se não for por Jesus. E você só vai estar disposto a entregar a sua vida, entregar as suas coisas, entregar, quem sabe, a sua própria vida, se você tiver vida de comunhão com Cristo. Se você tiver disciplina em orar todos os dias, em ler a Bíblia, em conhecer esse Jesus. Nós estamos falando aqui a semana toda de discipulado. Estamos falando para você que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele traz revolução. Ele não deixa você parado, Ele não deixa você quieto, porque quando você entende o que Cristo veio fazer neste mundo, e você aceita Ele em seu coração, não tem como você vira um maluquinho pregar o Evangelho. Você faz coisas que você nunca imaginou. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu não sei se você está contente com sua vida espiritual. Eu digo para você que eu não estou. Se você se enquadra nesse mesmo grupo, eu não
quero pedir só que você se levante enquanto eles cantam. Eu quero que você demonstre um pouquinho mais, se dentro do teu coração há um desejo sincero de aceitar esse Jesus e viver por Ele. Por isso, enquanto eles estiverem cantando a música, eu quero pedir para que você venha até o centro aqui. Se você fala assim, pastor, eu quero sair da zona de conforto, eu quero reavivar a minha vida, eu quero se aproximar de Cristo, porque eu quero ajudar a cumprir essa missão, eu quero enfrentar o inimigo de frente, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Vocês já viram porta atacar alguém? Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque é a igreja que avança para cima da porta. É a igreja que avança para cima do inferno, dizendo: aqui é soberania de Cristo, aqui eu vivo por Ele. Se você quer dizer isso para Ele hoje, eu convido você para vir aqui. E depois eu vou orar com você. Se entre nós há alguém que, quem sabe, nunca teve uma experiência com Cristo verdadeira. Talvez você já frequente a igreja há muito tempo,
mas não conheceu a verdadeira religião, que é Cristo Jesus. Ou quem sabe seja a sua primeira experiência aqui na igreja. Quem sabe você está vindo aqui porque você foi convidado. Eu quero dizer para você, amigo, que esta vida só compensa quando a gente está com Cristo. E estar com Ele é de coração inteiro. É todos os dias. Que você faça essa entrega. Que você decida viver essa revolução. A revolução do amor. A revolução do amor que deve expandir para todas as línguas, tribos e nações. Santo e maravilhoso Deus, a seara é muito grande, o campo de trabalho é imenso. O Senhor, em sua misericórdia, decidiu nos chamar para realizar essa missão. Eu acredito, ó Pai querido, que o Senhor tem poder para realizar isso sozinho. E quem sabe o Senhor não precisa de uma grande multidão para cumprir essa missão. Mas, ó Pai, hoje eu tenho a certeza que o Senhor quer que todos nós que estamos aqui nessa igreja façam parte dessa revolução. Ó Pai, por favor, toque no coração de alguém que está aqui, para quem sabe ser um médico missionário e trabalhar além mar, em países em que há dificuldade de pregar o Teu Evangelho. Ó Pai, levante jovens aqui nesta igreja para ter coragem e enfrentar o inimigo de frente. Escolha jovens, ó Pai, para que possam ultrapassar as fronteiras inimigas e pregar do Teu amor, do Teu Evangelho, para que eles possam dizer: aqui é reino de Deus, aqui é Jesus que reina, porque Ele é soberano. Ó Pai querido, esvazia-nos, que nós possamos Te buscar de todo o coração. Usa-nos para o Teu reino. Usa cada um desses jovens para o Teu reino. É o que nós Te rogamos por Cristo Jesus.